Apresentação Marco Guarizo. CBN Educação. Oferecimento Unisal. Hoje no CBN Educação temos um assunto muito importante. Vamos apresentar a professora convidada do curso Idade Ativa do Unisal Campinas, Lia Maria Pavan, que é advogada e também é arteterapeuta. Professora Lia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Estúdio CBN e ao CBN Educação. Boa tarde. Bom, vamos conversar então sobre esse assunto. É parte dos nossos ouvintes. Muitos, a maioria tem família, né? Então, nós estamos na Semana do Idoso, né? Completando 20 anos o Estatuto do Idoso. Vamos falar dele, né? Para a gente começar a falar desse assunto, que a gente precisa mostrar muita coisa importante, né? Que talvez nossos idosos, melhor idade, tem vários nomes, né? Mas que eles talvez precisem conhecer. O Estatuto do Idoso. Qual foi a importância dele depois dessa criação, nesses 20 anos já em funcionamento, professora Lia? Na verdade, a maior conquista desse estatuto é implementar a educação para o envelhecer, né? E para o idoso que já está nessa idade. A visibilidade que muitos não tinham e ainda lutam para ter, o respeito dos mais jovens, enfim. Esse eu acredito que seja o maior ganho desses 20 anos aí. Como tudo, né, acontece, a legislação vem como forma educativa, para que se tome consciência das questões dessa faixa, desse público. E não está sendo diferente com os idosos. Avançamos bastante, mas, assim, muito ainda a se implementar. E um dos pontos, né, que eu acho que seria bem importante e que ainda não se conseguiu, que está no Estatuto, colocar nos currículos das redes de ensino, tanto pública como particular, desde o infantil até a fase do ensino superior, ensinar esse olhar e até o envelhecer, né, esse processo de envelhecimento. Nós todos somos preparados para aprender, para estudar, para passar no vestibular, para ser um adulto produtivo, mas ninguém olha para essa questão que é o envelhecer, que logo, logo estaremos aqui. Exatamente. Na terceira idade. Tudo tem que ter a preparação também, né? A gente ouve, por exemplo, de muitas pessoas, né, que sempre foram acostumadas a trabalhar. Aí, quando aposenta, a pessoa ela não consegue se encontrar muito, porque, nossa, eu não sei o que fazer sem trabalhar, né? Então, um dos exemplos para a gente trazer. Queria que a senhora comentasse, professora Lia, quais benefícios, né, o Estatuto trouxe e pode trazer para os idosos. Olha, o estatuto é bem amplo, há vários benefícios ali, né? Mas alguns já estão aplicados, né? É a gratuidade no transporte, é o acompanhamento integral em internação, são os estacionamentos, tem a prioridade nos processos judiciais, o amparo da família, porque, na verdade, o Estatuto do Idoso, igual ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, eles seguem um tripé, que é família, sociedade e Estado. Então, esse olhar também tem que ser colocado, porque as pessoas, nós como sociedade, também temos responsabilidade perante esses idosos. O nosso olhar para eles, a escuta para essas pessoas também é importante. Não é só o Estado que tem essa obrigação. Enfim, mas tem mais um monte de benefícios que ainda está aos poucos. Essa questão que eu falei de implementar no ensino, para que os jovens até se aproximem mais dos idosos, porque há um buraco enorme aí entre uma geração e outra. Isso seria diminuído se tivesse esse implemento, mas ainda precisa de um movimento do Ministério da Educação, junto com o Estado, Prefeitura, município, enfim, que ainda não foi implementado. Exato. Oi, pois não. E os nossos idosos são histórias vivas, né? Assim eles poderiam ganhar o respeito
que ainda não está sendo olhado, mas são vários benefícios que tem ali no Estatuto, sim. Dentre eles, esses que eu te mencionei são os mais conhecidos, né? Claro, e a experiência deles é muito importante para todos nós, mas infelizmente, né, professora Ali, a gente tem visto também com muita frequência. Somos obrigados a noticiar isso, porque até para tentar diminuir mais a violência contra idosos, né? A gente Sim. vê, tem família que abandona, claro que tem família que não tem condição, dependendo do estado de saúde do idoso, de mantê-lo em casa. Então, às vezes, precisa mandar para uma casa de repouso, para um asilo, tal, e a gente, né, sempre espera que as pessoas tratem bem. Mas também tem outros casos, por exemplo, de violência contra os idosos, né? Então, por isso que eu queria abordar esse tema com a senhora de quais direitos, né, do idoso que precisam ser respeitados e que estão no Estatuto do Idoso, que é, como a senhora muito bem citou, muito parecido com o ECA, né? O Estatuto da Uhum. Criança e do Adolescente e também os direitos do idoso. No caso de violência, inclusive, tem o Disque Denúncia, né? Tem o Disque 100, que aí entra a sociedade, se a violência parte da família, né? Tem que ver de onde parte. Então, tem que ter, talvez, esse movimento de quem está no entorno observar e denunciar, porque tem as medidas protetivas, sim. O idoso pode ser afastado desse lugar, ele pode ser internado numa casa-lar, ele tem as garantias no Estatuto do Idoso prevista para essa situação. Então, há a possibilidade, sim, de diminuir que essa violência se perpetue. Exato. Quais direitos a gente pode citar? A internação, o afastamento da família, ele vai para uma casa-lar, caso não haja condição, o poder público tem lá alguns quesitos que a pessoa tem que, algumas condições que ela precisa estar inserida para ter essa proteção. Tem também a denúncia na delegacia de polícia, não temos em Campinas delegacias especializadas para idosos, na delegacia de polícia mesmo, e a partir dali vai ter a averiguação, o tutor, o assistente social vai lá no lugar, vai ter todo o processo, toda a parte processual nesse sentido de averiguar se realmente há essa violência e se houver todas as medidas para proteger esse idoso, inclusive o afastamento do lugar, internação em outro lugar, acolhimento em outro lugar. Professora Lia, tem uma situação que acontece bastante, e ela talvez venha depois do Estatuto do Idoso, ou talvez até antes, mas eu queria saber se faz parte do Estatuto, que, por exemplo, são as pessoas que se aproveitam dos idosos, né? Hoje em dia, com a internet, por exemplo, o que tem de gente tentando dar golpe em aposentado? Eu posso falar por experiência própria, apesar de estar longe de aposentar, porque o meu telefone era no nome do meu pai e ligam fazendo umas coisas assim, dizendo que vai perder direito à aposentadoria. E aí eu vou citar outros exemplos. O plano de saúde, por exemplo, é muito mais caro para a pessoa dependendo da idade, né? Quanto mais idade, mais vai subindo. E tem alguns tipos de medicamentos, por exemplo, que a aposentadoria do idoso não consegue comprar, né? São medicamentos muito caros. Esse tipo de situação faz parte do Estatuto do Idoso ou ele precisa de uma revisão? Sim, a parte do plano de saúde, há uma previsão em que veta o aumento, né, a partir de uma certa idade, só que não tira a questão como eu falo, reajuste. Então, aí eles se baseiam nessa parte, você entendeu? Sim. Agora, medicamentos também tem o oferecimento de medicamentos pelos órgãos públicos, só que aí entra naquela linha, né? O alto custo tem um jeito que você precisa entrar por associações, inclusive, para te ajudar quando é muito alto custo. E a medicação nos postinhos eles fornecem, dependendo de qual for. Mas tem a previsão, sim. E até o que você falou, né, das questões das ligações, dos golpes, eu vou dizer, tem um golpe pior, que é um meio legalizado. Os dados dos aposentados não são sigilosos, ficam nos bancos e nas financeiras. E aí eles fazem um assédio violento com os idosos. Muitos idosos vão se endividando, porque eles às vezes estão precisando e vão. É uma bola de neve. Então,
É algo assim que precisa dar uma olhada melhor, eu acredito. Ah, E há sim uma desproteção nesse sentido, desse assédio. teria que entrar no estatuto. Olha, é um absurdo a gente ter todos esses dados vazados, né? E aí tem a questão, às vezes nem é golpe, mas é isso que a senhora citou. Uma financeira vai atrás do idoso, ele pega o empréstimo, né? Então, porque tem os golpes também, mas é um absurdo a gente saber que qualquer pessoa com qualquer intenção tem direito consegue ter acesso, direito não, acesso aos dados dos aposentados. Isso realmente é um absurdo, mas quem sabe, né? Já existiu, por exemplo, os estatutos, eles são fechados ou pode acontecer de ter alterações e modernizações, professora? De toda legislação, tirando a Constituição Federal, que é outra ideia, mas toda legislação pode ser implementada conforme for vivenciando as dificuldades. Sim, sempre são renováveis. E para a gente fechar também, né, ainda o que não é respeitado muito no Estatuto do Idoso é o que tem de jovem, entre aspas, que estaciona em vaga de idoso, que entra em fila preferencial, em banco, em supermercado. Isso também depende de toda uma sociedade para que o idoso chegue mais respeitado também. Não adianta ter só ali no texto da lei, né, do Estatuto, no caso. Sim. Aí vem aquele tripé que eu te falei. A legislação vem, que nem foi com o cinto de segurança, lembra? Sim. Que vem a lei para educar as pessoas. Então, assim, é lógico, vem a educação de família, mas também é uma educação da própria sociedade mesmo, que tem que ter esse olhar, né, do respeito com a história dessa pessoa que já passou aí. Para me despedir, professora Lia, fala do curso Idade Ativa, que é ministrado pela senhora. O curso Idade Ativa é um projeto, né? Quem me convidou foi a Daniele, que é a coordenadora desse projeto. É um projeto Universidade Aberta para a terceira idade. Está sendo uma experiência bem interessante, principalmente no meu caso, porque eu já lidei com jovens e estou lidando com os idosos. E eu vejo que as necessidades e as questões são muito parecidas, que eles se sentem invisíveis, não respeitado, é muito parecido. E ali é muito bonito, a sala cheia de idosos, cadeirantes, e eles estão ali dispostos a aprender, é muito bacana a troca, o aprendizado que se tem com eles e que talvez, espero, esteja também ajudando-os, é muito interessante. Tanto que nós estamos olhando o Estatuto do Idoso porque partiu deles, o tema que eles gostariam de olhar em primeiro lugar nas aulas. Bom, para fechar aqui a pergunta do José Rosa, com quantos anos é considerado idoso? Para fazer esse curso com a professora ali é a partir de 55, mas pelo estatuto é considerado idoso a partir de 60, né? A partir de 60. E na verdade, assim, esse curso é da Unisal, né? Eu sou uma das professoras, tem várias outras matérias lá e aprendizados. Inclusive teatro, dança, eu acho muito importante. Com certeza, né? Ajuda muito também, até para manter as atividades cerebrais, né? A gente tem doenças tristes que atingem parte dos idosos, como Alzheimer, por exemplo, né? Então, sempre que tem alguma atividade nova, tem como é que a gente pode chamar? Nossa, me fugiu a palavra aqui, professora. Neuroplasticidade, é muito importante, né? Você ter um novo aprendizado, porque você ativa outros neurônios, outros lugares do seu cérebro. Excelente. Professora Lia Mara Pavan é professora convidada, que ela faz parte do curso Idade Ativa do Unisal Campinas, esteve com a gente no CBN Educação desta terça-feira. Muito obrigado pela participação. Professora, uma boa tarde, um bom curso. Obrigada, Marco. Boa tarde para você também. O intervalo é rápido, 3h27. Estúdio CBN.